Gente querendo emagrecer e não consegue. Como que tá essa qualidade de sono? Pessoal, esse pode ser o grande culpado. E essa live, para quem assistir, vai estar cheia de dicas. Eu tô convidando aí o fera personal trainer Gustavo, que vai chegar com tudo aqui para dar dicas para vocês. Tem muita gente que não consegue emagrecer, ou tem muita gente que está até magro, mas não consegue melhorar seus resultados, ganhar massa magra. Eu quero ver a pergunta aí de vocês. Vamos dar boas-vindas ao Gustavão. Já vai compartilhando com os amigos. E aí, meu amigo Simbora! campeão número 1. Como estamos? Tamo aí, firme e forte. Firme e forte. E aí, vamos falar sobre emagrecimento, sono? Vamos embora. Uma coisa que me perguntam muito, doutora, como é que você consegue esse corpo o ano todo? Eu durmo bem. Você dorme bem, Gustavo? Menino, eu durmo pouco, mas eu compenso. Mas eu vou melhorar um pouco mais isso daí. Mas o sono é um dos fatores que eu preciso ajustar na minha vida. Isso aí. Você que é um expert aí em mudar a vida das pessoas, né, na questão do emagrecimento, de ganho de massa magra, daquele resultado. Queria que você... Pessoal, vocês vão ficar bem à vontade aí, fazer perguntas, que esse cara sabe muito, hein? Vamos lá, vamos começar aqui dando um likezão aqui, dispara o coração, coloca muitos dedos aí, ó. Camila tá na área, o pessoal tá entrando. A gente vai falar hoje sobre emagrecimento e você acho que ajuda bastante também os seus clientes a dormirem, a É ajustarem a verdade. respiração, aí a gente vai desenvolver tudo isso daí. É verdade. Muita gente bacana aí entrando, quero agradecer. Então, o pessoal que tá fiel aí. Sensacional. E aí, vamos puxar o carro? Falar sobre? Vambora, vambora. Uma coisa que eu tenho, né, despertado muito para as pessoas, o quanto é importante, né, ter os ciclos corretos do sono, dormir de boca fechada, respirar pelo nariz, fazer a higiene do sono. E hoje eu queria aproveitar aí para aprender um pouquinho com você. Então, o sono ele tem um papel fundamental, né, de recuperação do corpo. A gente depende também de um time daquele sono mais profundo e ele acontece meio que num pico da noite. E é sempre importante a gente ter um hábito, não só no sono, né, mas na nossa vida. Então, quando a gente traz essa proposta de quantas horas eu vou dormir, que horas eu vou dormir, a gente tem que estruturar isso daí para que se torne algo rotineiro e habitual. Por quê? Porque você tem também o seu relógio biológico, né? Então acaba que, de repente, hoje eu vou dormir 8 horas da noite, amanhã eu vou dormir meia-noite, você bagunça toda essa história. Um dia eu vou dormir 8 horas certinha, no outro dia eu durmo 4, você bagunça toda essa história. Aí, no decorrer desses finalmente, acaba que você pode gerar prejuízos, né? Do tipo, dormir 4, 5 horas de noite. Eu já tive essa fase na minha vida, eu não sei você. Se você teve fase de dormir pouco. É, Mas eu confesso que é bem complicado, assim. Por quê? Porque o ritmo de vida estava acelerado, personal trainer naquela fase, eu trabalhava muito com hora de trabalhos, ou seja, se eu tenho 10 alunos em um dia, eu tinha 10 horas de aula e você trazia esse fluxo. Então, acaba que nos finalmente, assim, ficava bem puxado. Eu já dormi por várias noites, 4 horas por noite, por exemplo. Aí, depois que eu vim ajustando naquele sono depois do almoço, depois a gente pode falar também nesse descansozinho isso, é pós-almoço. verdade. Dá uma E compensada, né? aí por incrível que pareça, meu relógio biológico é bem dessa forma. Mas depois eu fui estudar um pouquinho sobre comportamento, sobre foco, sobre cérebro. Aí eu vi que a gente pode ajustar esse descansozinho depois do almoço, porém eu durmo hoje 6, 7 horas de noite. É a minha recomendação também, né? Principalmente dormir à noite, né? E o que os pacientes pedem para você quando, ou então chegam até você, com qual queixa, né? Qual é essa realidade do paciente, assim, quando ele vai até o seu consultório, busca uma ajuda? Então, eu vejo muita gente que, doutora, eu começo motivado, eu sou uma pessoa que eu tenho foco para trabalho, para outras coisas na minha vida.
Só que tem dia que eu acordo cansada e quando eu tenho que comer um negócio, tal do eu mereço. Hoje meu dia foi estressante. Então eu acho que tem muito boicote nesse lado, né? Às vezes a pessoa nem queria. Então é um convite aí pra gente dar ideias para a pessoa melhorar isso aí, né? Que a gente vê até que tem muitas pessoas bem intencionadas, mas elas não estão tomando atitudes corretas para mudar esse comportamento, né? Esse ciclo. Na realidade, esse eu mereço já é um caso mais psicológico, né? A pessoa se coloca como vítima da vida e traz esse processo para essa realidade. Bom, mas dentro do que a gente pode trazer aí de realidade, primeira coisa, né? Eu vi que alguém. Desculpa, alguém não, deixa eu puxar aqui rapidinho. Ó, caranguejo do Languinho, Vou Vix. pegar Eu aqui. sou dono de 2 bares e é tenso o meu sono. O que acontece? Toda vez que a gente dorme pouco, você primeiro tem uma restauração ruim de todo esse processo, você pode desencadear toda uma desordem hormonal e você pode desencadear até mesmo uma elevação de peso, né? O sobrepeso ou obesidade. Qual é o fluxo de entendimento disso daí? Não sei se a gente. Bom, se a gente for trazer uma autoconsciência de quais são os comportamentos que a gente adota, a gente vai perceber que, do tipo, quando você dorme mal, você tem um critério de escolha ruim. Ou seja, eu estou dormindo 4 horas. Aí você, de repente, está naquela hora do almoço ali, ao invés de você ter um critério de escolha de uma alimentação mais saudável, às vezes você está com aquele cansaço mental onde você já abre mão daquela escolha e você fala, hoje eu vou comer essa comida aqui diferente, eu estou afim, estou muito cansado, aí você meio que desaba com aquele estresse. Então, o fluxo, a gente pega estudos até na área de educação física que mostra o seguinte, a pessoa que dorme mal, ela tende a ganhar peso. Agora, qual é o X desse ganhar peso? Quer dizer que a pessoa dorme mal, ela tem um metabolismo diferente, pode até chegar alguma coisa de desordem hormonal. Só que as escolhas calóricas dos alimentos, ela fica muito prejudicada. Então, assim, a pessoa, ao invés de escolher e ficar naquela rotina, ela tem uma escolha ruim. Então, é isso que a gente traz para a nossa realidade. Quando você está no fim do seu dia, bom, a gente está aqui 8h07 da noite, e muito provavelmente já acordou cedo, já trabalhou, já treinou, já almoçou, já fez algum tipo de reunião, já rendeu, enfim. Agora, esse cansaço mental já faz com que você tenha uma escolha um pouco mais defasada, você perca a paciência, você fica mais irritada. E isso você reverte tudo para o seu dia a dia. Então, trazer um descanso para a sua realidade, para onde você consiga dar sequência a ações da sua vida, é fundamental. É verdade, você levantou um ponto, né, que foi Deixa eu até só o que eu acender uma comentei. luzinha aqui, mas pode ir falando aí, só vim acender. Então, gente, Gustavo levantou um ponto importante. Além de uma mudança hormonal, né, de você não descansar, você acaba fazendo escolhas, você fica menos exigente. Hoje está tudo mais difícil, eu estou cansado, vou comer qualquer coisa. Então, é mais uma coisa que te atrapalha a emagrecer. Isso. E dentro desse fluxo aí, acaba vindo um estresse, né? Uma das coisas que, se o pessoal tiver aí, dá um oi aí, quem fala bem assim, caramba, o meu rendimento é bom ou é ruim depois do almoço? Só responde aí pra gente, fala bem assim, caramba, meu rendimento cai. Caramba, meu rendimento voa depois do almoço. Então, o que acontece? A gente traz um fluxo de questão de energia, né? A gente pode até perder o foco dentro dessa realidade. Por que o rendimento cai? Você cria um cansaço de você perder aquele gás do início do dia. Quando você acorda com a mente descansada, você rende muito mais. Então, dentro do meu dia, eu escolhi fazer hábitos, não, eu escolhi hábitos que sejam distintos dentro dessa realidade. Por exemplo, a minha manhã, por incrível que pareça, eu sou personal, hoje eu diminuí meus horários de trabalho, de personal presencial. Mas eu larguei o aluno, larguei não, né? Eu desfiz desse horário de 6 horas da manhã e eu prometi na minha vida, nunca mais eu vou dar aula às 6 horas da manhã. Hoje eu acordo 5h30, 5h40 para ler. Eu falo, gente, eu reclamei tanto desse horário
na época que eu dava aula, e hoje eu acordo cedo, dentro da minha casa, para ler. Então, o que, que acontece? Eu aproveito esse rendimento mental para fazer o quê? Coisas que eu preciso do intelectual. E não preciso, de repente, de uma força mecânica. Você concorda comigo, se eu for dar aula 10 horas da noite, o personal, ele é uma força muito mais mecânica do seu hábito. Você não precisa se concentrar tanto, e até uma descontração. Você está lá com o seu personal, você bate um papo, tem uma risada, então você tem um fluxo de rendimento facilitado pela questão do, eu vou ficar dentro dessa coisa de mente aqui. Então, eu escolho coisas no início da minha manhã que eu preciso de concentração, que eu preciso de foco. Então, se eu paro para ler algo, eu uso desse momento para ter um aprendizado de fato. Agora, sei lá, a gente vai acabar a live aqui 9 horas da noite. Cara, se eu parar para ler alguma coisa, minha cabeça, ela não fica no lugar. Ela está pensando lá na frente, ela pensa em alguma coisa, ela fica vagando, isso é natural. Então, quando você começa a startar o seu dia, você vai tendo, além de um cansaço mental, sua cabeça começa a pensar e borbulhar num monte de coisa. Aí você chega depois de almoço e fala, vou fazer uma leitura calma, porque eu preciso relaxar. Você não consegue, seu rendimento já está caindo, a sua energia mental já foi embora, o seu foco já foi embora. Então, o que eu faço no meu dia? Eu escolho coisas de habituais, mas uma que precisa mais de foco de manhã, depois do almoço não precisa tanto foco, e no final da noite é para relaxar de vez. Então eu faço desses 3 hábitos aí, desses 3 horários, hábitos distintos para tirar proveito do meu melhor rendimento. E aí eu quero aproveitar e perguntar para vocês, quem já está acordando cansado, e mesmo começando o dia, já não tem vontade de fazer muita coisa, é um convite aí, pessoal, para você estudar seu sono. Respondendo a pergunta da Eliane aí, que está sempre participando, uma fofa. Doutora, como que eu vou saber se eu ronco, se eu durmo mal? Pessoal, a gente tem o Instituto da Face, tem muitos profissionais bons também na área, que a gente vai te emprestar um aparelho, né? É um monitor que em casa, com aplicativo no celular, eu vou postar depois de novo esse aplicativo, você consegue saber se você roncou, quantos minutos você roncou, qual foi a sua oxigenação, se você teve apneia, né? O ronco é o barulho da resistência do ar quando respira, e quando por mais de 10 segundos você fica sem respirar, já é apneia. Quanto maior o número dessas apneias, dessas paradas respiratórias, é pior, porque o seu cérebro vai ter que acordar, ou seja, um micro despertar para voltar a respirar. Então isso é péssimo, inclusive aumenta, né, a chance de você ter problemas cardiovasculares, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente vê também que Catabólico, né? O cortisol, exatamente. além de ser estressante, ele é catabólico. Então, só te interrompendo aqui, desculpa. Claro, não, Para ótimo, ótimo. a gente fazer uma análise, bom, aí fica mais para a linha médica também, tá? Eu como Claro, personal trainer, aí eu falo da linha médica, o que eles analisam? Existe uma relação cortisol-testosterona. Testosterona-cortisol. Então, se você tem uma testosterona baixa, que é um hormônio que é lipolítico, que é anabólico, e se o seu cortisol está elevado, e por causa desse fluxo do sono pode bagunçar essa linha hormonal, você pode até meio que ter dificuldade em ter alguns resultados, né? Então, só para dar sequência aí, no treinamento, essa análise é bem importante para averiguar e ter uma relação disso daí. Não, excelente observação. E se o cortisol está aumentado, né, e o testosterona baixo, você também tem uma sensação de saciedade mais difícil, você tende a comer mais, né? Todo um ciclo aí para te atrapalhar. Bem, E aí, com esse bem, bem. aparelhinho, Eliane, só complementando a pergunta da Eliane, com esse aparelhinho, no dia seguinte, né, a gente participa de um grupo bacana de São Paulo, a gente já tem um laudo, né, especializado para poder te dar um diagnóstico, né, que pode ser leve, moderado a grave. E tem várias formas de tratamento, inclusive tratamentos com um bom educador físico. Quem não segue ainda, Gustavo, vamos começar a seguir. Você aprender a respirar, né, é um grande trunfo. Tem muita gente que vai melhorar o sono simplesmente mudando o seu padrão respiratório. A gente vê, Gustavo, que muita gente dorme de boca aberta. Aí, ó, vê comigo. É uma respiração mais cervical,
Então, muita gente aí tem dores cervicais, tende a ter bruxismo, apertamento. Eu vejo a Fabiana comentando, meu maxilar está deslocado. Fabiana, tem vários fatores, mas assim, é um alerta do seu corpo de que normal não tá. A gente tem que tratar se você tem apertamento, se a musculatura tá forte, tá trabalhando demais. Então, assim, quando você aprende a respirar, a gente tem, né, fisioterapeutas respiratórios, você começa a ter uma respiração mais abdominal. E eu costumo brincar, né, Gustavo, que o melhor abdominal para o corpo é você usar 24 horas certo toda a sua musculatura. Se você não usa o diafragma, não usa o abdômen para respirar, não é meia hora de academia que vai fazer você ter um abdômen legal. Então, dormir bem, pessoal, para quem quer ganhar uma barriga bonita aí também. Ó. É válido, né? Além de emagrecer, tem que treinar essa respiração. A Fabi, quando eu postei hoje da live, ela, pelo amor de Deus, eu tô precisando de uma médica específica, tal, não sei o quê. Eu falei, ó, então já vai nela lá, que eu sei que você está desenvolvendo aí muito trabalho bacana, fazendo várias cirurgias. E é muito importante isso daí, né? Para a gente trazer um fluxo. E pensar também nas estruturações que a gente pode trazer durante o fim do dia, né? Do tipo, que tipo de ação você pode tomar? Reduzir as luzes, escolher. Falar a verdade, eu nem sou muito fã dessas luzes amarelas assim, não, mas a minha casa a decoradora falou assim: vamos colocar essa luz amarela que é bacana. Eu acho ela meio. Eu gosto da luz branca. Mas essa luz amarela desse tom mais pastel é mais interessante. Evitar olhar o telefone depois de um certo horário. Isso. Usar chás no final da noite, mas cuidado que existem chás que são estimulantes e tem chás que são relaxantes. Aí eu sempre falo para dar uma olhadinha com o seu nutricionista, que é o profissional da área, que pode te Perfeito. indicar. Existem chás também, de repente a mulher está grávida e que também não é muito indicado. Então, assim, é sempre bom fazer esse trabalho multidisciplinar. Você trabalhar a respiração também. São coisas que dá para fazer um trabalho bem interessante. Existe uma respiração que é 4x4, né? O que acontece? Você inspira o ar em 4 segundos, sustenta a inspiração e depois solta o ar em 4 segundos e depois sustenta a expiração. Então, esse time que a gente vai fazendo de prende e solta. E lembrar que a respiração não é do ombro, peitoral, assim de... Não, é o abdômen para frente, né? Então, são respirações assim, que você acalma. Aí a questão de você se colocar presente também dentro desse momento. Eu estou inspirando, o ar está entrando, o chão está com qual textura, a temperatura ambiente como é que está, se tem vento, se não tem. Então, assim, trazer esse estado presente já traz o quê? Um certo relaxamento. E quando você vai ler qualquer livro sobre foco, hiperfoco da vida, você vai ver que nós, naturalmente, a gente fica com um pensamento muito no futuro ou no passado, né? Se você pensa muito no passado, fica muito em remorso, e se for no futuro, te traz muita ansiedade. Então, trazer esse fluxo de entendimento aqui, ó, a Claudinha falou, eu grávida, então, assim, tomar cuidado que alguns chás não podem. Mas é só trazer esse trabalho, sabe? Qual o procedimento que você vai fazer quando você está indo para a cama de fato, né? Indo dormir, relaxar, enfim. E você falou uma coisa que eu queria alertar, que é muito importante. Tem muita informação, né? Muita informação boa, mas é importante filtrar e é importante também avaliar com carinho, igual o Gustavo falou. Ah, vou tomar um chá então. Tem chá que é estimulante, tem chá também que é diurético, então a pessoa vai acordar várias vezes para fazer xixi. Outra coisa que a gente ouve muito falar, é muito bom beber muita água, mas, por exemplo, muita água durante o dia, para vários Não no final fatores. da noite, né? Na pontinha ali Não que... bebi água hora nenhuma, vou Aí tomar vai no muita água. banheiro 2, 3 vezes de noite, quebra o sono, isso é péssimo também. Tem que ajustar isso daí. É verdade, tem que tomar cuidado com essas pilhas aí. Ó, o Lucas falou que a meditação ajudou muito. É muito válido, né? Então, trazer esse entendimento assim, a autoconsciência, eu falo, né? Pensar nesse plano de consciência, do estar presente, isso daí ajuda muito. Hoje, a grande maioria não, né? Até saiu, bom, falar de Instagram aqui, acho que o Instagram da Gazeta, sei lá, de algum jornal aqui de Vitória, falou que os capixabas elevaram o nível de ansiedade, né?
E lá no início da pandemia, eu fui desenvolvendo lives de treinos e o pessoal dava feedback. Cara, o nível de ansiedade, assim, estava absurdo. Aquele caos danado de que pandemia é essa? Quanto tempo vai durar? O que que a gente vai fazer? Eu não estou acostumado a ficar em casa. Então, quando você traz esse entendimento, assim, da autoconsciência, do relaxar, do saber respirar, do dormir melhor, isso daí vai refletir em várias áreas da vida, né? É verdade, esse controle emocional é muito importante, né? E uma das formas é a meditação, igual o Lucas comentou, porque até o que você falou, se você fica pensando muito no que aconteceu, né? Ou dá uma deprê, você fica, né, triste, querendo remoer aquilo ali. Se você tá com o pensamento acelerado no que ainda nem chegou, também tira o seu sono. Então, qual é o convite? Que é uma coisa até legal prestar atenção na respiração, né? Que a própria respiração com atenção já é uma meditação. Já é uma meditação. É, né, quebrar aí um mito que muita gente acha que tem que, eu tenho que parar para fazer um curso de meditação, eu tenho que parar na postura. Teve uma paciente que falou outro dia assim, não, doutora, eu não medito porque meu joelho não permite, aí a posição, não sei o que. Então, assim, a gente sabe que tem várias formas de meditar, mas, pessoal, você olhar para dentro, igual o Gustavo falou, 4, 4, 4. Você prestar atenção na sua respiração e não pensar em mais nada, você já está meditando. É. E dentro dessa realidade, assim, até mesmo essa autoavaliação, né? Bom, eu faço coach com a Fabiana aqui, a gente. E hoje eu me coloco muito no estar presente, assim. E se você está um pouco ansiosa, do tipo, é como se a gente estivesse olhando em outra dimensão, né? Existe um Gustavo aqui que esse Gustavo está analisando o Gustavo daqui. Então, assim, o que que te faz, de repente, elevar um nível estressor? Qual é o gatilho mental que de repente puxou? Se tem algum trauma, se tem algum certo comportamento que você adquire por causa de certas situações. Então, isso daí é bem interessante, né? A gente está meio que fazendo essa autoavaliação. E se você não estiver bem também, você não é obrigado a ficar bem 100%. Você pode usar estratégias que podem te aliviar o dia. De repente, existem uma hierarquia, né? Você pode mudar o ambiente, você pode mudar o seu comportamento, capacidade, você pode mudar seus valores, algumas ações no seu dia. Eu, particularmente, assim, essa história de trabalhar muito em casa, de notebook, de reunião por vídeo. Então, isso daí gerou um fluxo habitual para mim que eu não tinha antes. E aí, o que que eu faço? Às vezes, eu corto isso pela metade e eu vou dar uma caminhada na praia. Eu estou aqui a 3 quarteirões da praia, eu coloco um fonezinho, aí eu até posto assim, cardio mais podcast. Por quê? Porque é um momento que eu saio da minha casa, mudo o ambiente. Então, além de fazer um exercício aeróbio, além de buscar um autoconhecimento para modificar até mesmo a questão de inteligência emocional, a questão da crença, que eu estou ouvindo muito sobre isso, então eu mudo o ambiente, eu mudo o meu comportamento, isso muda meu estado. Eu tenho uma resposta diferenciada. Então, isso daí é muito importante. Aí eu vou fazendo alguns fluxos durante o meu dia, porque eu sei que, de repente, no horário das 18 horas, das 17 horas, eu já estou muito tempo em casa, muito no notebook, então eu vou lá e dou esse gatilho de mudança para mudar todo esse comportamento. Você falou 2 pontos aí que eu gosto muito. Né? Agradecer a Fabiana, eu também fiz coach. O autoconhecimento, né? A gente se conhecer, a gente normalmente já sabe o que agita a gente, o que a gente não se sente confortável. E assim, vamos nos perdoar, dar risada. Ah, beleza, errei, bora melhorar, amanhã é outro dia, entendeu? Eu tenho um hábito assim, começa a conversar com você, é o que você falou, muda o ambiente, tá estressado no computador, bota um tênis, vai caminhar. Eu acho que é por aí também, né? Tem muita gente que pratica o Ho Oponopono, né? Eu me perdoo, sinto muito, eu te amo e obrigado. Então, assim, você fazer coisas simples que pessoal, porque a nossa cabeça, ela é muito simples, assim. Você começar... Complexo. Não, é ao Não, contrário, a nossa cabeça é muito complexa, então não para entender, não. Traz um não, fluxo. exatamente. Mas eu costumo brincar com isso, assim. É tão complexo que você começa a fazer o mais simples e já dá resultado. Não tenta entender muito, Ah, não, não. com certeza. E, ó, alimentação, vamos lá, a Claudinha está trazendo. Claudinha é até profissional da área também, né, Claudinha? Não sei se você está atuando, mas é personal trainer também. Bom,
exercício físico, praticar um esporte que seja, o exercício e atividade física tem nomenclaturas diferentes, existe diferença, talvez para todo mundo é a mesma coisa, né? Mas o exercício é algo programado e atividade física é algo do seu dia a dia que você está fazendo um movimento. Ou seja, varrer casa é uma atividade física, fazer um treino de musculação programado é um exercício físico. Praticar um esporte que seja programado também, um treinamento, cuidar da alimentação, gente. Pô, é muito importante a gente pensar na questão da alimentação, analisar, eu falo que são 4 pilares, né? De alimentação, exercício, a parte da parte hormonal e o descanso do sono, né? Fazer aquele sono restaurador. Então, quando você busca ter essas escolhas no seu dia, você eleva para outro nível, né? Então, você traz esse padrão aí para outra realidade. E a Dani falou aqui, ó, por causa de situações da minha vida, eu comecei a dormir mal, e tem gente até que faz um uso, ela falou de medicamento, né? Tem gente que faz um uso de medicamento para dormir e medicamento para acordar. Olha que loucura, né? Eu vou tomar uma melatonina, eu vou tomar um remédio X para dormir. Aí quando acorda, põe o quê? Um café, não estou falando que o café é ruim não, viu, gente? A dosagem de cafeína pela manhã também melhora muito a questão do foco, a questão de atenção. Mas aí o pessoal vai lá e põe um comprimido de cafeína, ou então põe um termogênico, aí fala, você vai fazer o quê? Não, só acordei, não vai nem treinar. Então, é remédio para dormir, remédio para acordar, e vai trazendo esse fluxo. E o maior consumidor do mundo é o Brasil, né? Claudinha falou. Se você olhar os 10 remédios mais vendidos, você pode ter certeza aí que Rivotril, Prozac, estimulantes e ansiolíticos, eles estão muito envolvidos nessa área. A Claudinha levantou um ponto muito importante, né? Que além de se alimentar bem, exercícios, ainda sono, é você trabalhar a espiritualidade, né? Trabalhar seu lado emocional, seja com oração, com yoga, autoconhecimento, tudo que te eleva, que te faz olhar para dentro é muito importante, Claudinha. Obrigada pela complementação. E eu costumo falar assim, eu não tenho nada contra remédio. Só que o remédio ele tem que ser muito bem indicado, ele tem que ser, né, monitorado. Porque, pessoal, quem achar, eu tomo Rivotril e agora eu durmo muito bem. Para os ciclos do sono, sono REM, quem dorme à base de remédio, você ceda, então você não tem sono de qualidade, tá? É meio que ilusão. Então, assim, qual é o convite hoje em dia? Uma medicina muito mais preventiva, integrativa, que inclui todos os profissionais de saúde, inclusive é muito importante os educadores físicos, e não uma medicina, né, voltada mais para, tá com pressão alta, então toma esse diurético, toma isso para baixar a pressão, toma isso para acordar, toma isso para dormir. Não, peraí, o que te faz ter esses comportamentos, né? Seu intestino está inflamado, vamos melhorar a alimentação. Você está parado, vamos fazer algum exercício, vamos diminuir sal. Eu falo que, por isso que eu costumo dizer assim, né? O básico bem feito já muda muita coisa. Eu acho que as pessoas estão muito cheias de informação, gastando mais e piorando a sua saúde. Agora imagina, quantos obesos chegam no seu consultório com problema de noite mal dormida, ronco. Cara, é uma imensidão. Você já deve bater o olho e falar, ô amigo, vamos reduzir aí um pezinho, vamos colocar o exercício, uma vida saudável, né, na conta. Então, enfim, é bem complexo nisso daí, né? E você que é um estudioso, Gustavo, para as pessoas assim que querem começar a fazer uma atividade física e já ir evoluindo para um exercício, uma coisa mais engajada, o que você tem como dica assim para procrastinação? O que a pessoa pode estar fazendo assim para ela ir mudando isso? Bom, primeira coisa é trazer a autoconsciência, né? Da onde que você quer chegar, sabe? Hoje eu vi uma foto sensacional e eu acho que eu consigo explicá-la aqui para vocês. Existe um muro, aí a pessoa estava numa fogueirazinha assim no pé do muro e o muro era muito alto. E nesse muro estava preso uma escada. Só que a pessoa pegou as madeirinhas da onde pisa na escada que ela conseguia colocar a mão para fazer o fogo da fogueira. Aí qual era a mensagem dessa foto, né? Às vezes você abre mão de algo mais lá na frente, que seria não fazer o fogo, passar um pouquinho de frio, ou então sair daquele lugar para subir a escada para você encontrar alguma coisa do outro lado. Aí você abriu mão, pegou o que você tinha de momento ali e fez essa fogueira. Aí a mensagem dessa foto para mim hoje foi assim, mágica. Por quê? Porque a gente está acostumado
com respostas imediatas, né? E então, assim, desde os nossos antepassados, quando você tinha fome, eu tô com fome, eu vou caçar e eu vou arrumar um alimento. Ou então, eu tô com frio, eu vou me abrigar, eu tô com medo, eu vou me esconder. E aí o ser humano ele começou a se desenvolver na questão da espera na época do plantio, né? Eu preciso colocar uma semente, essa semente ela vai gerar um fruto, ela vai gerar uma colheita, e nessa colheita eu preciso ter o dom da espera. Só que quando você nasce também, aí você vem para aquela resposta imediata. Eu estou com fome, você chora, sua mãe te acode. Você dá uma topada, você chora, mãe, o pai chega, o que, que foi? Então a gente precisa entender o que, que a gente quer de fato agora e o que, que a gente vai conquistar, qual é o nosso objetivo, né? Se você falar assim, Gustavo, qual é o seu objetivo? Sei lá, daqui a 3 meses com exercício. Vou dar um exemplo do meu caso com a Fabiana aqui. Ela falou bem assim, Gustavo, nessa seara da sua vida, saúde, qual é a nota que você dá e qual é o grau de importância? Eu não consegui nem dar um grau e grau de importância, porque o exercício ele faz parte da minha vida. Se você falar bem assim, Gustavo, você quer potencializar essa área, eu não consigo enxergar, eu estando sem treinar. Por quê? Cara, se eu for para qualquer lugar de viagem, eu levo até uma roupa de corrida, por exemplo. Cara, eu fui para Gramado, peguei 4 graus e eu corri pela cidade. Eu fiquei me imaginando assim, caramba, parece que eu estou na Europa, eu estou correndo, tá 5 graus, um ambiente totalmente deserto, eu fui cedinho. Aquilo para mim faz parte da minha viagem. Se eu for para, sei lá, qualquer lugar para fora do Brasil, eu levo uma roupa de corrida, porque eu acho aquilo prazeroso, isso faz parte da minha vida. Então, buscar essa realidade. E, cara, olha só que interessante. Quem são as 10 pessoas mais bilionárias do mundo? Você vai pensar, né? Elon Musk, aí eu acho que o cara do Alibaba tá lá, o Bill Gates. Quais desses são obesos? Primeira coisa que a gente traz, a disciplina que você leva para o seu trabalho, para a sua vida, diz muito quem você é. Se você não está conseguindo se respeitar, sabe? Porque a obesidade a gente não pode deixar tão glamorizada assim. Quer dizer que eu renego um corpo que está acima do peso? Claro que não, claro que não. Mas a gente precisa entender que aquilo, muito, mas muito provavelmente, vai gerar um problema assim, absurdo. Pode prejudicar seu sono, pode te dar uma hipertensão, pode tirar a resistência à insulina e gerar uma diabetes. Então, quando você para pensar assim, qual é a minha dica? Cara, é trazer uma autoconsciência do que você quer para você. Você quer andar num carro bom, quer morar numa casa boa, mas quer viver num corpo, sabe, totalmente detonado? Eu penso muito sobre isso. Então, assim, pegar as áreas da sua vida, né? Como é que eu tô com a espiritualidade, já que você tocou, e eu acordo 5h30 da manhã para ler a Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia. Eu acabei hoje, aliás, ontem, eu acabei Samuel 2 e entrei no Eclesiastes de Salomão. E Eclesiastes fala de uma fase final de Salomão que ele estava numa decadência danada e ele falou assim, cara, tudo vira vento. O que adianta eu ter fortunas de dinheiro, sendo que quando eu for morrer, eu vou deixar essa fortuna para quem eu mais amo, entre aspas, que são seus herdeiros, e vai estar todo mundo igual, o pobre, o rico, vai estar todo mundo morto no mesmo lugar e vivendo a mesma experiência. Mas, enfim, existem outras áreas que a gente pode tocar no assunto aqui também. Mas é saber o que você quer da sua vida. Particularmente, eu não quero ter dificuldade para amarrar um tênis, eu não quero ter dificuldade para me locomover, eu não quero ser uma pessoa preguiçosa. Preguiçosa que eu falo é cansada, aquela pessoa que não tem motivação para a vida. Então, assim, buscar trazer essa realidade. Depois que você pensa e tudo começa pela mente, você vai buscar o quê? O entendimento de o que eu vou fazer, já que eu já escolhi isso para a minha vida. Aí você vem e escolhe. Você vem de um processo do tipo assim, eu vou treinar, sei lá, 2 vezes cardio, 3 vezes musculação, e eu, como profissional de educação física, eu sou o cara que levanta a bandeira que um treino pouco já resolve. Então, dentro dessa realidade, cara, pode ir muito mais além. É verdade, você levantou um ponto aí que vai estimular. Muita gente fala assim, eu quero começar, mas eu não tenho 1h30 para treinar e tal. Nem precisa. Qual o mínimo necessário, assim, de uma forma geral, que a pessoa já começa a mudar, ainda mais quem está parado? Isso daqui eu acho que nem... Você treina há quantos anos? Há muitos anos.
Eu, Muitos na anos. verdade, assim, eu sempre, desde criança, já fazia bala, né? Esparcava, Ó, nadava, eu tinha muita energia. você já imaginou na sua vida você ir segunda-feira para academia fazer um agachamento, uma série de agachamento, e voltar quinta-feira e fazer a outra série de agachamento, e isso te dá resultado em hipertrofia? As pessoas vão falar, ó, o cara endoidou. A gente tem estudos com 2 séries por semana. Não é o tempo de treino, e sim a quantidade de treino. Ou seja, toda vez que você faz um agachamento, a gente contabiliza uma série para coxa, uma série para o posterior, uma série para glúteo, uma série para o core, um pouquinho para a panturrilha. Aí, qual é o profissional de educação física? Ele faz o quê? Esse exercício de agachamento, ele de fato, ele é efetivo para todos esses grupamentos? Aí você começa a ver outros estudos. Posterior de perna não é tão ativado. A panturrilha não é tão ativada devido à limitação articular. Aí qual é a, a ideia que a gente traz? Você precisa entender do que se trata e usar a sua experiência. Eu sei que, de repente, 8, 10 séries para uma pessoa que está iniciando já é muito do que suficiente. E o que seria 10 séries? Seria eu fazer 5 agachamentos na segunda-feira e 5 agachamentos na quinta-feira. Isso daí não te consumiria, sei lá, 15 minutos. E isso pode ser feito em casa. E isso você consegue organizar várias coisas. Agora, você tem, não sei, 15 anos de treino. Eu tô com 20 anos de treinamento já, né? A primeira vez que eu entrei na academia foi 13 de novembro de, acho que 1999 ou de 2000. Então, assim, para quem está mais avançado com os treinos, você pode trabalhar na casa de 25 séries. Aí 25 séries seriam o quê? Leg press, agachamento a fundo e mesa flexora. Se você faz 4, 4, 4, 4, a gente tira a mesa flexora e coloca esses 3 primeiros exercícios como os exercícios principais que trabalham tudo. A gente faz 4, 4, 4, vão dar 12 séries. Você repete esses 4 exercícios 2 vezes na semana, já está de bom tamanho. Isso daí não vai te consumir 30, 35 minutos. Então a gente precisa desconstruir, baseado em evidência, toda aquela realidade que a gente vem ouvindo. Do tipo, eu vou ficar 1h30 na academia, eu preciso treinar 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. Essa não é mais a realidade das famílias que a gente encontra, das mulheres hoje que estão no mercado de trabalho, que têm 2 filhos, dos maridos que trabalham 10, 12 horas no seu dia. Então, assim, existem N fatores ali que a gente pode abraçar e falar, cara, não precisa de muito. Aí é a bandeira que eu levanto. Aí se perguntarem por quê, eu falo de artigo científico, de qual a linha de trabalho, o que pode ser feito. Mas com 30 minutos, 35 minutos, a gente resolve a vida aí. E a Dani, ó, por exemplo, a Dani Giacomin. Eu tenho um programa de treino que a pessoa treina em casa, que é o @sejafreefitness, que a gente chama ele de free fitness. Ela treina em casa. Pega a avaliação dela, a avaliação física da nutricionista que fez, com adipômetro, com tudo bonito. Vê o resultado da pessoa que treina em casa. A Dani treina em casa. Ganhou massa magra e perdeu gordura. O nome disso é recomposição corporal. A gente ousa ainda ler na internet que isso não é possível. Ganhar massa magra e perder gordura. Gente, treinar em casa já é um bloqueio. As pessoas falam que não dá certo. Você ganhar massa magra e perder gordura, as pessoas vão falar, o cara endoidou. Mas não, a gente apresenta esses resultados todos os dias. Eu recebo o resultado todos os dias. A gente está lá com 1.000 alunos na plataforma e todos os dias é um feedback. Eu treino como se estivesse na musculação da academia, só que eu não uso leg press, eu não consigo usar o pulley, mas ó, agachamento, afundo, terra, flexora no solo, arrastando o pé, a gente consegue fazer stiff, melhorou 100%. Então é isso que a gente trabalha. Parabéns aí pra Danja. Não, com certeza. E nessa pandemia teve muita, né? Muita oportunidade, até pessoas referências como o Sérgio, que levantou uma bandeira aí de treino de 12, 18 minutos. Ele com a esposa e altos resultados. Eu mesmo na pandemia tinha um tempo que eu treinei em casa e não perdi resultado. Então tem muito tabu. E eu noto também que tem muita gente que se apoia. Já que eu não posso treinar assim, assim, assado, então eu não vou fazer nada. Então, assim, Desculpa. vamos tomar cuidado, né, com os boicotes. Quando eu comprar um tênis tal, eu vou malhar. Quando tiver uma academia perto da minha casa, eu vou malhar. Né? Qual a pergunta aí que você tem que responder para você mesmo? Igual falaram, comece. Comece.
Se for 5 minutos por dia, 20 minutos 3 vezes por semana, comece, né? Mude padrão. Tem até aquela coisa, né, do que eu vi. 5, 4, 3, 2, 1. Faz. Não pensa, faz. Cara, é muito interessante assim, né? Você falou do perdão. Olha só que analogia interessante, né? Quando você planta uma semente, o que que acontece? Você espera uma colheita. E quando você fala a semente vingou, hoje a gente pensa em vingar de você, sei lá, fazer alguma coisa contra alguém porque você tem um sentimento de vingança. Mas quando você fala que a semente vingou e se tornou uma árvore, é porque ela cresceu e deu fruto. Então, primeiro a semente é colocada numa terra e abafada. Se você trouxer a analogia, essa semente ela precisa perdoar a terra daquele sufoco e tem que fazer o quê? Tem que vingar. E quando você quer vingar de alguém, você precisa fazer o quê? Dar frutos. Então, primeira coisa, perdoe. Segunda coisa, dê frutos. Ou seja, faça, tenha seus resultados. Então, quando a gente traz essas analogias para a vida, você pensa, nossa, é disso que eu preciso. Você perdoa, libera esse perdão, porque você não fica preso com aquele sentimento. Quando você tem um sentimento de rancor, de tristeza, de amargura, esse sentimento está dentro de você, não está na outra pessoa, de repente, que te fez mal. Então, trabalhe o auto-perdão, não se cobre tanto, e traga a energia para o mover. Porque quando você se move, você coloca o quê? Em movimento alguma coisa que vai chegar em algum lugar. Então, primeiro começa aqui. Tudo que existe nessa terra, um espelho, um ar-condicionado, esse sofá, o cordão, uma camisa, ela primeiro foi pensada para depois ser realizada. Então, tudo começa na nossa cabeça. E existe uma música, né, que fala bem assim, antes que o haja, houvesse, ele já era Deus. Ou seja, antes que isso tudo tivesse acontecido, alguém pensou e produziu. E esse pensamento vai mover a gente para onde a gente quer. A única certeza que a gente tem é que parado não vai acontecer nada. Então, quando você mentaliza o processo, você se coloca a mover, traz essa energia para o seu propósito, você está indo em direção a algo. Ou seja, eu preciso emagrecer 7 quilos e eu preciso cuidar da minha saúde. Então, esse é um ponto. Qual é a mentalização que eu vou trazer? Caramba, eu vou perder os 7 quilos. É o propósito que eu quero. Aí, dentro desse pensamento, o que eu preciso fazer? Ou seja, como que eu vou fazer? Se eu não sei o como, eu encontro o quem. Esse quem é o seguinte, é você que vai resolver a minha mordida? É o Gustavo que vai resolver o meu treino? Dentro dessa realidade, você vai para o mover e resolve. Ou seja, eu preciso acordar 6 horas da manhã, eu preciso 6h40 estar dentro de uma academia, eu vou 7h30 estar tomando meu banho, 8 horas eu tomo meu café, 8h30 eu estou trabalhando. Você estrutura o seu dia. Quando você coloca tudo isso organizado na sua vida, você não tem esse tempo para dar desculpa. E quando você não traz essa estruturação, e esse que é o problema do ser humano, né? A gente é reagente à vida. A gente não é proativo à vida. Então, quando eu reajo à vida, às coisas que me acontecem, eu fico refém do ócio. E, gente, ócio é a pior desgrama que pode existir na face da Terra. E se as pessoas soubessem que dentro de um ócio tem uma mina de dinheiro, as pessoas seriam muito mais perspicazes diante dessa realidade. O ócio, depois do almoço, a gente pode pensar o quê? Caramba, eu posso ler, eu posso estudar. E olha que interessante. Quantas horas tem um curso de pós-graduação? Bom, pelo menos na área de educação física, 360 horas. Você quer se tornar pós-graduada? Faz o seguinte, faz 30 minutos de leitura de manhã, faz 15 minutos de leitura ou assiste um vídeo depois do almoço e mais 30 minutos de outro vídeo que seja do mesmo aprendizado. Você tem 1h30 do seu dia. Multiplica isso por 5 vezes na semana, a gente tem 7h30. Multiplica isso por 4 semanas dentro de um mês, a gente tem 30 horas. No final de um ano, você tem uma carga horária de 360 horas, que é um curso de pós-graduação dentro de um tema que você se predispôs a fazer. Ou seja, se eu quero ser um expert em emagrecimento, eu vou ler de manhã sobre artigo de emagrecimento, eu vou no YouTube, eu assisto vídeos no YouTube de emagrecimento. E por que eu estou falando de leitura e vídeo? Por causa do nosso foco mental. É muito mais fácil assistir um vídeo
8 horas da noite e fazer uma leitura de manhã do que inverter esse papel. Só que ninguém gosta de fazer nada, todo mundo está no ócio e aí não desenvolve para nada. Nossa senhora, botou energia, hein? Vamos Ó, gravar essa live, pode eu deixar. explo... Ó, gente, eu falo que não é que eu tô no caminho errado, não, né? Que eu falo que a gente constrói uma família e vai movimentar nações com isso. A ideia é que eu vou entregar, eu já entrego, né? Mas eu vou entregar cada vez mais exercícios para as pessoas que menos imaginam que iriam treinar. As pessoas acham que falar, eu preciso de uma academia, eu preciso de uma XYZ. Você não precisa, não. Você precisa só da ação. A gente vai fazer o quê? Vai fazer um treino em casa, vai fazer um treino na academia. Dentro da sua realidade, mas coloca aí para conta que vai dar certo. E quando eu falo assim, eu fico 10 horas falando, que eu amo isso daí. Ok, linha na área aí. Não, ó, entrou outro entusiasta aí da saúde do bem, doutora Keila. É isso aí, pessoal. É menos mimimi e mais cuidar de si mesmo, né? Antes feito do que perfeito. Bora colocar energia para a vida. Muita, né? Responderam mais uma pergunta aí. Perguntaram assim, né? A pessoa que toma Rivotril, o que ela faz para parar? Então, pessoal, apesar da gente falar, né, que as medicações sedativas não são boas, você não tem que parar por conta própria, você não tem que ir na pilha de nada. Procura um bom profissional de saúde, inclusive aproveitar a presença da doutora Keila aí, segue ela aí no Instagram também. Ela vai fazer todo um estudo do seu metabolismo, que às vezes medidas simples de alimentação pode ser o gatilho que está te fazendo tomar remédios controlados, você ficar livre disso tudo aí. Vale lembrar também, uma das coisas que eu tomei a curiosidade de estudar também foi sobre a dopamina, né? Bom, a doutora Keila aí, e vocês médicos devem entender até mais do que eu. Mas a dopamina, ela veio com aquela proposta de ser um neurotransmissor, né? Uma ideia da recompensa, né? Toda vez que você conquista alguma coisa, você tem uma sensação de recompensa, você estimula a dopamina. Existem alguns medicamentos, até mesmo as drogas, né? Elas estimulam muito a dopamina, por isso que vicia tanto. Então, quando a gente para pensar sobre a dopamina, ela é um neurotransmissor do desejo. Ela nem é da recompensa, porque só de eu sentar e pensar que eu vou comprar algo, eu já estimulo dopamina. E a dopamina, ela tem uma função direta nas suas ações. Vou dar um exemplo. O que é melhor para mim? Ficar rolando aqui a telinha do celular na expectativa de encontrar alguma coisa que seja interessante, ou fazer, de repente, um estudo, um programa, uma ação de trabalho que é mais chata. Essa ação de trabalho ela não libera tanta dopamina. Já o rolar do Instagram é muito dopaminérgico. Por quê? Porque você está ali naquele desejo, naquela expectativa de algo. Então, toda vez que, de repente, o seu celular dá um bip, isso daí dá um gatilho de dopamina na sua cabeça. Por quê? Porque você espera essa... Eu sou PhD em isso tudo. Serotonina, noradrenalina e Claudinha é dopamina. ótima. Claudinha, Então, quando você tem esse estímulo dopaminérgico, isso pode influenciar diretamente nos seus hábitos. Então, alguns remédios, medicamentos, drogas principalmente, compra, sexo, várias coisas estimulam esse sistema dopaminérgico. E isso faz com que você trave dentro dessa realidade. Então, assim, ter cuidado, né? Se o medicamento tem alguma ação neurotransmissora, se você está refém por algum vício, fazer um desmame mais lento desse processo, enfim, são várias etapas, né? É isso aí, é isso aí. Pessoal, vamos enviar perguntas. Vocês já viram, né? O quanto é importante dormir, fazer atividade física. Não tem mais essa história de que precisa de 1 hora e meia. Não, Poucos daí não, minutos, gente. poucas vezes por semana, já muda a rotina aí. Isso é muito importante, né? E dentro do seu trabalho, além do auxílio também, né, do sono, ajuda muito na mastigação, né? Então, de você fazer esse trabalho do comer, mastigar, engolir, todo esse processo, facilitar de fato a digestão, fazer com que isso ocorra de forma mais fluida é muito importante, né? Nossa, você falou uma coisa aí muito importante que eu vejo no meu dia a dia nas consultas.
Você triturar bem os alimentos, né, ajuda até na saciedade, na digestão, na forma como aquele bolo alimentar vai entrar. Então tem muita gente aí que está engolindo mais a comida porque está com cansaço muscular, porque está com estalo, ou porque quer se alimentar, mexendo no telefone, fazendo outra coisa. Pessoal, pelo amor de Deus, vai comer, para comer. Entendeu? Dá valor àquele alimento ali que você está comendo, bota energia na sua alimentação. Então eu vejo que essas pessoas hiperaceleradas também não sabem nem o que está comendo, repete sem precisar repetir. Vai pela vontade, né? Eu acho que é um fluxo, né? E vale lembrar também, aí a gente traz realidades distintas, né? O quão das suas crenças, traumas e psicológico interfere, né? Dentro de uma alimentação. Teve uma vez que eu dei aula para um psicólogo e ele contou uma história que é muito real, né? Imagina assim, às vezes a gente põe a culpa na pessoa e acha que ela come demais de sacanagem, a pessoa que não tem vergonha na cara só sabe comer. Mas isso daí pode ter um reflexo psicológico muito absurdo. Exemplo, com 3 anos, sei lá, um pai agride a mãe na frente da criança. Com 7 anos, a mãe termina com o pai e fala na frente da tia que homem não presta. Com 12 anos, a criança, a menininha, é apaixonada pelo menininho da escola e ele não dá a mínima bola para ela e ela se frustra. Com 16 anos, ela começa a namorar, não tem uma relação bacana. Com 20 anos, é traída, aí com 25 anos, ela está ultra mega obesa. Aí você para pensar, pô, essa pessoa não para de comer. Qual é o comportamento que é subentendido de aproximar uma mulher de um homem? É a beleza física, de repente a pessoa ser bem cuidada, sexualidade, N fatores ali, né? Aí você vai ver a pessoa desenvolve uma compulsão alimentar, por quê? Porque ela não quer mais estar perto de homem. Ela teve tantas experiências frustrantes que ela faz o oposto. Aí quando você vai ver, cara, por isso que é corpo, mente, alma, espírito, e ler tudo é muito importante para você fazer um resultado, uma vida próspera mesmo. É muito interessante isso aí que você falou. E vai de encontro, né, o que a Fabiana falou, o autoconhecimento. A gente tem que entender os nossos comportamentos e na nossa infância se perdoar e tratando, né, uma coisa de cada vez. Eu costumo brincar assim, né, 1% a cada dia e 100 dias a gente já dá um turnover legal. Nossa, cara, é pegar as areazinhas, né, da vida e o que eu posso fazer e vai ajustando, né? O grande X da história é que naturalmente a gente tem uma tendência de ficar no lugar que está. Aí vou aproveitar que a Fabi está ao vivo e amanhã eu tenho consulta com ela, né? Eu vou falar, cara, terça-feira para mim foi um dia que eu vontade de chorar por causa de uma resolução de uma situação. E no final do dia eu estava muito bem. E todas as vezes que você for pensar em mudar, vai vir uma angústia da mudança. Aí o que eu fiz? Ao invés de estressar, eu me autoanalisei. Já que eu quero tanto mudar, essa mudança não vai ser, oi, tudo bem? Sai daqui e vem para cá. Essa mudança vai na força que você emprega, nas barreiras que você derruba, na quebra de hábitos que você começa a criar, no caminho diferente que você começa a tomar. E o nosso cérebro, lembra dele que ele é muito nosso amigo. Ele gosta de deixar você como está. Aquele trauma que você viveu lá no passado, ele faz o que? Ele te afasta daquilo. Eu não quero que você viva isso novamente. Fica aqui com esse trauma quietinho, repele tudo isso que pode ser que venha te levar a esse pensamento do trauma. Aí ele se torna o quê? O cérebro, ele te ajusta, ele te deixa quietinho. Deixa como tá. Tá tudo bom assim. Então a gente precisa o quê? Avançar, fazer o movimento, mover, quebrar toda essa barreira, né? Então isso daí é muito importante para... Não, e te validando, a gente vê muito exemplo. Quer ver um exemplo, pessoal? A gente tende a ficar na nossa zona de conforto. Você está acostumado numa padaria, num supermercado, você já sabe onde vai achar tal coisa. Então, assim, qual é o convite? Vamos sair da zona de conforto, vamos botar energia, que depois que a mudança ocorre, a gente sempre gosta da recompensa. Muito. E vale lembrar que o hábito nada mais é do que a economia de energia do cérebro também, né? Ou seja, mais de 90% das nossas ações são habituais, ou seja, de cunho inconsciente.
O pessoal está assistindo essa live, mas ninguém prestou atenção como que o pé está dobrado, a temperatura de uma perna em cima da outra, a roupa que está vestindo, a forma como ela encosta no corpo. Isso daí se torna automático. Então, hoje você tem ações no seu dia muito automática para quê? Para economizar. Você já parou para pensar? Ai, deixa eu prestar atenção na luz, na onde eu estou sentado, como essa calça está me apertando, esse cordão que está no meu pescoço. A cabeça dá um bug. Ou seja, ele vem e faz essa economia de energia, te deixa num fluxo mais tranquilo. E se você não prestar atenção nisso e não der a volta, você vai continuar indo pelo mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, porque isso é confortável, né? É verdade, é verdade. Ó, responder uma pergunta aí que falou de estalo, de travamento, está ligado ao bruxismo. Depois eu vou chamar no direct, que é uma coisa mais específica. Mas eu já adianto que a gente tem uma articulação aqui na face, pessoal, que é um alerta de que não está funcionando bem, tá? E o excesso de uso do maxilar, o estresse, colabora, né, para essa sobrecarga. E, Gustavo, tudo que é bom passa rápido, né? Pena que a gente só tem aí 5 minutinhos. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para essa galera tão especial que está aí assistindo. Compartilhe com os amigos que não puderam assistir. Pessoal, a gente conta muito com vocês. A gente está aqui para ajudar. Quem ainda não me conhecia, pode me chamar no Instagram. Nossa, eu falo que fico muito feliz. Ajudar. É uma missão, né, gente? Esse trabalho é uma missão. Quando você encontra o seu propósito, é fundamental. Eu falo, hoje eu falaria, vai lá e começa a treinar, e enfim, mas não. Hoje eu falo sobre a autoconsciência, né? O quanto você se percebe e qual é a sua verdadeira missão aqui na Terra, sabe? Entender a sua identidade, saber qual é o seu fluxo de trabalho e como que a gente pode transbordar e servir ao próximo. Hoje eu estou muito nesse trabalho aqui e eu penso, quanto mais eu transbordo algo, é porque esse algo está o quê? Está extrapolando dentro de mim. Por quê? Porque você só transborda algo que está sobrando. Então é trazer essa energia para cima, se autoavaliar, saber que se é essa vida de fato que você deseja para você. E da forma que você está hoje, daqui a 5, 10 anos, aonde você vai chegar? Eu acredito assim, se você for voltar para a Bíblia, Deus falou que a gente iria viver 120 anos normalmente, né? E o padrão de vida que a gente tem aqui é de 70, 74, 78 anos. Então, assim, a gente cada dia faz um favor de tirar nossa saúde, né? Então a gente não faz nada para evoluir, a gente está voltando, né, de todo o sistema. Dormir mal, comer uma alimentação meio que bagunçada, que não seja tão saudável, não fazer exercício, você está tirando a sua saúde. Você nasceu com saúde. Agora, o que você faz que tira a sua saúde? É fazer essa autoavaliação e buscar o que é melhor para você. E lembra, o que é melhor para você pode ser não melhor para o outro e tá tudo bem. Cada um que cuide da sua vida da melhor forma e como se enxerga melhor aí e toca o barco. E já que o assunto é sono, eu quero complementar o seguinte, pessoal. Uma das coisas que vai te ajudar muito também a dormir bem é o seguinte. O que eu sou bom? Se doa para as pessoas, todo mundo é muito bom em alguma coisa. Tem gente que é bom ouvinte, tem gente que é bom em organizar. Então, assim, se você passar a servir as pessoas, a se doar, sua qualidade de sono vai melhorar. Porque muita gente dorme mal também, porque está se sentindo, assim, inútil, sabe? Mas me entenda isso com muito carinho, no sentido assim, eu estou muito no automático. Então, assim, o que você pode fazer de diferente para ter orgulho de você? Então, esse é o Gente, convite aí. todo mundo tem um ponto de genialidade, que é o quê? O que você ama fazer, que está ligado à sua história e às suas crenças e os seus valores. Acha esse fluxozinho aí, explode no mundo. Acabou, é isso. Pessoal, ó, muita gratidão. E nós dois aqui temos a missão de ajudar vocês a dormirem melhor. Então, essa noite, essa semana, já avalia. E quem não tiver dormido bem, procura a gente, hein? Gustavão, Fica à muito vontade. obrigada. Eu que agradeço. Beijo no coração. Beijo, E valeu, boa galera. noite de sono para todo Boa mundo. noite. Durmam bem.